Para dar início nas nossas atividades, eu convido o Myron Nascentes, empreendedor, publicitário, fotógrafo, designer, especialista em marketing gastronômico, cofundador e diretor comercial da Mostarda Criativa, agência voltada para o segmento, com a palestra Aprenda a Influenciar Seu Cliente. É com você, Myron. Deixar minha colinha aqui? Pode usar esse microfone aqui, né? Ou esse aqui, se quiser movimentar. Pode, eu quero esse. Tá, joia. Isso. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, né? Gente, como o Matheus falou, meu nome é Myron, eu sou cofundador da Mostarda Criativa. É uma agência voltada para o marketing gastronômico, mas não é sobre isso, sobre a agência inteiramente que a gente vai falar agora, um pouquinho com vocês. É claro que a gente conta um pouquinho da nossa história, porque assim como vocês, eu também e toda a minha equipe, a gente já esteve aí onde vocês estão hoje. A gente tinha um anseio de empreender, a gente tinha um anseio de fazer algum negócio e trazer algum negócio para estar dentro do mercado, para a gente ter um pouco mais de direcionamento. A gente também, na época, a gente procurou alguns segmentos para a gente poder trabalhar, e é claro que a gastronomia nos ganhou, né? A gente vem de outros segmentos, toda a nossa equipe. Hoje a gente conta com uma equipe um pouco compacta, mas a gente consegue entregar um pouquinho para cada cliente que a gente tem dentro da Mostarda Criativa, algumas noções, alguns direcionamentos voltados para um marketing gastronômico, e é esse que é o nosso bate-papo hoje, é isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês aqui hoje, em relacionado a essa parte do marketing digital, tá certo? Estou um pouquinho nervoso, é comum, tá? Eu espero que vocês me entendam um pouquinho. Já tomei ali uns 2 copos de café, porque publicitário e quem mexe com marketing digital, gente, se não tiver café, não funciona. Quem gosta de café aí? Ó, eu vi um dedinho ali assim, ó, mas levantou a mão, eu vou considerar que em algum momento o café é importante. Né, gente? Aqui. Então, vamos lá. Pessoal, quando a gente começa a falar sobre marketing gastronômico, quando a gente pensa um pouquinho de como que a gente pode trazer o cliente para o nosso lado, a gente gera diversas dúvidas e de como começar. Assim como o Renato falou, tem uma equipe lá fora para poder te direcionar, para poder te ajudar, para poder encaminhar ali para vocês ali, como que está a sua rede social, como que estão os seus números. Mas isso daí é uma parte bem técnica, importante da gente trabalhar. Fora isso, a gente quer trabalhar aquela parte histórica. Por exemplo, eu quero empreender no mercado X, no ramo X, eu escolhi trabalhar de uma forma, ou com um produto, ou com um serviço voltado para a gastronomia, e quero me especializar naquilo ali. Então, quando a gente pensa em que forma que a gente vai trabalhar, e qual que é o produto que a gente vai trabalhar, a gente sempre pensa como que o cliente vai receber, né? Por exemplo, eu vou montar uma barraquinha de pastel. Eu quero montar minha barraquinha de pastel, porque está em alta, é muito bacana, a gente está vendo que o mercado está crescendo para isso, e eu queria montar essa estrutura da minha barraquinha de pastel. Simplesmente assim. Só que a gente sabe que não é assim que funciona. A gente busca trabalhar toda uma história dentro disso. O que o pastel vai levar? Por que aquele pastel é diferente? Por que o meu cliente ele vai vir aqui na minha barraquinha simples de pastel e não vai naquela outra barraquinha que está um pouco mais distante, ou aquela tradicional, ou dentro de um shopping, ou vai trocar o meu simples produto, ou o meu produto que tem um valor agregado muito maior do que o do meu cliente. Como que ele vai enxergar isso daí? O importante, gente, quando a gente começa a falar sobre influenciar o seu cliente, como trazer o seu cliente para o seu produto, a gente começa a falar sobre história. A gente começa a contar sobre a história, a importância da história do seu produto. Então, o primeiro passo que a gente tem, que a gente sempre aconselha os nossos clientes, que a gente sempre bate o papo, conheça seu produto, saiba a história dele, de onde que ele veio, como que ele é feito, de que formas que ele é feito, quais são as suas variações, e entendam qual é o seu nicho, qual que é o seu cliente, qual que é o seu derredor e qual que é o seu consumidor. Vocês pegam isso para vocês e começam a contar uma história dentro disso. História de quem? De vocês. Por quê?
é muito simples todo mundo falar. Você tem que ter um diferencial. Você tem que fazer uma novidade. Por que seu produto não é diferente do outro ou é igual ao outro? Por que eu vou consumir com o seu produto? Gente, isso daí está começando a virar commodity. Todo mundo tem que ter um diferencial. A gente está cansado de escutar. Seu produto tem que ser diferente. Você tem que fazer diferente. Faz uma coisa diferente. Você tem que se apresentar diferente. Aí vem na sua cabeça, você vai dormindo. O que eu tenho que fazer? Eu vou mudar de cor. Ah, não, eu vou colocar um turbante. Não, eu vou colocar uma roupa de baiana. Aí você tem pastel e está com uma roupa de baiana. Já começa a fugir um pouco do seu trabalho. Ah, mas a baiana não pode vender? Pode. O seu segmento pode, mas tem que ter uma história atrás disso. Conta para o seu cliente de onde que você veio. Conta para o seu cliente como que você chegou naquele momento. Qual que foi o motivo de você sair de onde você estava para poder trabalhar naquele momento. Por que você escolheu esse produto? Vocês estão entendendo que em momento nenhum a gente falou de rede social? A gente só está falando da história. E a história de quem? De cada um de vocês. Da construção de cada um de vocês. Da construção do seu produto, da sua relação com o seu produto. Eu falei que eu gosto de café. A maioria aqui diz que gosta de café. Ou tomou café, ou curte o café. Pode ser que algum de vocês aqui seja um empreendedor do meio de café. E quantas vezes vocês já não viram uma pessoa falando o seguinte: ah, eu vendo aqui, mas eu não consumo não, enjoei. Ah, eu tenho esse produto aqui, ele é bom? Ah, o pessoal fala que é bom. Gente, é o produto de vocês. Venda o seu produto. É? Tá vendo aqui, ó, já falou aqui que o produto dela é bom, porreta. Obrigado, me ajudou na palavra. Não foi bem essa, mas me ajudou. Mas a força é essa. Então, gente, o que acontece? Venda o seu produto como se fosse um familiar seu. Eu costumo falar com o pessoal que trabalha comigo, dentro da agência, a gente fala o seguinte: gente, entrou um cliente novo na agência, entrou uma conta na agência, esse cliente é desse segmento, é esse nicho, e eu estou indo lá agora para saber a história da pessoa. Ah, mas você não vai saber a história do produto? Não, eu quero saber a história da pessoa. É muito mais importante para a gente saber a história da pessoa, saber onde que ela chegou aquele produto, o que aconteceu com ela no meio do caminho, para entender a paixão dela dentro do produto, a paixão dela dentro do serviço. Mayra, aconteceu isso com a minha mãe, aconteceu isso com o meu pai, foi um momento difícil, a gente entrou na pandemia, meu prédio, todo mundo foi despejado, enfim, é diversas histórias que a gente escuta, que a gente precisa de entender a história de cada um, para entender, gente, eu comecei a fazer isso daqui dentro da garagem da minha casa. Eu comecei a fazer isso daqui porque eu precisava de uma vida saudável. Eu precisei fazer isso daqui porque eu fazia outra coisa e não estava dando certo. Eu não me identificava com aquilo. Eu não conseguia me encaixar com aquele produto. Eu não conseguia me encaixar a divulgar aquele produto. Eu não conseguia me encaixar consumindo aquele produto. Só vinha aqui em casa, e como é que você vendia? Vendia bem, não, aqui em casa vinha 10 amigos meu tio, minha mãe. Eu sempre falo uma coisa, vocês já devem ter escutado isso. Quando vocês lançam um negócio, no dia de lançamento, aí vem aquele monte de parente, vem um monte de amigos, seu negócio vai bombar. Gente, não se iluda. Espera ali 1 mês, 2 meses, 3 meses. Seu amigo está lá na rua de baixo, lá no seu vizinho, mas ele não está fortalecendo o seu negócio. Por quê? No comecinho é muito legal, é novidade, todo mundo quer te incentivar. Crie uma base sólida para que as outras pessoas conheçam os seus produtos, para que as outras pessoas desenvolvam com você os seus produtos, o seu serviço, o seu nicho, mas com afinidade. Consuma o seu produto com afinidade. E para isso, a gente começa a falar um pouquinho sobre o marketing digital. Posicionamento. Quem é a sua marca? Como que ela é construída? Ela é construída a partir desse briefing. Conte história. A gente ouve muito falando, gente, usem e abusem do storytelling. Conte a sua história, trabalhe com a sua história, se engajem com isso, e aquele que puder, tiver um pouquinho de a gente costuma falar que não tiver um pouquinho de vergonha, apareça na sua rede social, coloque a sua voz na sua rede social,
Coloque um pouquinho de você na sua rede social. Mário, eu morro de vergonha de aparecer. Eu também tenho vergonha. Eu estou aqui morrendo de vergonha. Mas em algumas outras situações eu já estive. Eu já estive no lugar de vocês, como eu disse, eu já estive em outras palestras, já estive em treinamento. A gente já esteve treinando grandes equipes e pequenas equipes, mas cada uma tem uma situação. Mas eu também tenho vergonha. Mas eu também tenho necessidade de passar o meu conhecimento e trocar essa informação com vocês. É a mesma necessidade que vocês têm que passar o produto de vocês. Peguem as mídias, peguem as plataformas. Hoje em dia a gente tem diversas plataformas e a gente sabe que às vezes um pequeno detalhezinho que você faz ali viraliza. E quando viraliza, a sua responsabilidade triplica. Ela dobra, ela quadriplica. Por quê? Porque aí você tem que continuar mostrando para o seu cliente que aquilo que você fez ali não foi por acaso. Que o seu serviço ou que o seu produto não foi por um acaso. A gente tem que se posicionar. Aí a gente vai construir uma marca de acordo com a nossa identidade. Aí a pessoa faz o seguinte, o produto dela tem uma cor X. Voltar a falar do café. O café tem a corzinha bonitinha do café, a pessoa vai lá e começa a fazer a identidade dela. Aí não faz estudo de cores, aí não faz os estudos de posicionamento de marca. Ah, Mário, mas o que isso tem a ver com marketing digital? Tem muito a ver, muito a ver. O marketing, a gastronomia, ele é muito sensorial. Ele é muito visual. Quantas vezes a gente não viu um videozinho com a fumacinha saindo ali? Nossa, eu estou imaginando o cheiro. O cheiro ainda não chegou, mas eu estou imaginando. Fotos, texturas, cores, isso é muito sensorial. Isso conta um pouquinho da sua história. Como que a sua panela... Gente, essa panelinha aqui era da minha avó. Minha avó costumava fazer feijão nessa panela. Então, é uma panela que eu tenho muito apreço. Eu trago essa panela aqui para o meu restaurante porque eu faço o feijão que a minha avó fazia aqui. Por quê? Porque esse feijão, toda vez que eu como ou que eu sinto o cheiro, eu lembro da minha avó. Aí você começa a trazer a sua memória afetiva. Você começa a trazer o seu sentimento sensorial para a sua comida. Começa a trazer o sentimento sensorial para o seu produto. A textura para o seu produto. Aí a pessoa fala o seguinte, poxa, morrendo de saudade da minha avó. Vou lá comer esse feijão para ver como é que é. Aí você chega lá, a pessoa chega lá perto de você. Olha, eu vim aqui porque eu vi na rede social. O pessoal chega assim, né? Eu te vi na rede social. Eu vi ali na rede social. Aonde que é o feijão? É ali, ó. Você pode pegar ali, pode ir lá. Poxa, mas na rede social você era tão amigável, né? Você era tão próxima. Eu me senti seu amigo. O pessoal não sente assim na gente? Vê na rede social, a gente chega na rede social, oi pessoal, tudo bem? Acabei de chegar aqui no Prepara Gastronomia, super bacana e tal, legal. Toma aqui o celular aqui, não quero mais não. Já falei com esse pessoal, pode ir embora, já está chato, já fiz a minha rede social. Vocês são o produto de vocês. Vocês têm dentro de vocês a essência do produto de vocês. Quando o cliente de vocês forem conhecer o estabelecimento de vocês, forem pedir no delivery de vocês, na hora que receber tem que ir um pedacinho de vocês. Tem que ir um fio de cabelo de vocês. Fio de cabelo não, viu gente? Não pode. Um cheirinho de vocês. Que é aqui. Cheirinho interessante. Quem aí já usou de aromaterapia para mandar alguma coisa para o cliente? Em algumas coisas de comida fica legal. Chegar para o cliente, abrir aquele pacote e subir aquele cheiro. Igual televisão, né? Propaganda de sabão em pó. Pega assim o cabelo até. Dá muito mais vontade de comer, não dá? Aquilo que você imagina que está na rede social está chegando ali um pouquinho com você ali. Então, pessoal, o que eu quis dizer sobre isso, esse exemplo que eu dei para vocês, é que a gente tem que ter esse sentimento. Aí quando a gente chega a conquistar esse sentimento do cliente, que o seu produto chegou na casa do cliente, é o que no estabelecimento chegou, que você conseguiu passar isso para o cliente, aí vocês começam a influenciar o seu cliente. Por quê? Eu fui num lugar legal. Comi uma comida bacana, adquiri um serviço legal na gastronomia, um produto bacana. Aí, o que acontece? Mateus, né? Aí o Mateus tá doido para conhecer alguma coisa diferente.
Aí eu conheço uma pessoa lá no fundo que tem um estabelecimento diferente, uma coisa que é completamente fora daquilo que a gente pensa dentro da caixinha. Ô Matheus, cara, comi lá, fantástico. O atendimento é aquilo que você vê na internet. Aquilo que você vê na rede social, você pode ir lá, a pessoa vai te atender muito bem. Os funcionários estão alinhados com o pensamento do empreendedor, aqueles que têm funcionários, estão alinhados com o pensamento do empreendedor. Aqueles que têm funcionários, é importante, meu amigo, bom dia, vamos trabalhar assim, vamos todo mundo junto. E aqui, cara, é nossa paixão, é nosso empreendimento, e o cliente está esperando aquilo que eu espero em você. A gente sabe como é que funciona. Pode ir lá, Matheus, que você vai ser bem recebido. O que aconteceu? Eu estou influenciando o Matheus? Não. Vocês me influenciaram. Eu estou replicando. Aí a gente começa a fazer aquela rede, aí a sua marca começa a ficar consolidada. Você começa a pregnar a sua marca, que é uma próxima fase que a gente trabalha no marketing digital, que é não só o seu produto, mas fortalecer a sua marca perante o nicho. Quando alguém fala, olha, eu fui em tal lugar, é o quê? Porque eu já ouvi falar. Uma amiga minha já falou, um amigo meu já foi lá. É legal? É gostoso? Quantas e quantas vezes a gente já saiu de algum estabelecimento, que a gente também vai, né? A gente trabalha com gastronomia, a gente precisa ir, precisa de conhecer. Como é que eu vou estar falando aqui para você se eu não conheço um pouquinho? É claro que a gente estuda um pouquinho. É claro que a gente não tem o conhecimento que vocês têm. A gente não tem o preparo que vocês têm, mas a gente procura estar um pouquinho alinhado com vocês para a gente conversar e falar a mesma língua. Eu não posso receber um cliente meu na agência e chegar a perguntar para ele assim, ah, legal, é peça de carro? Não, né? Eu tenho que estar alinhado com gastronomia. Então, às vezes, a gente vai a alguns clientes que a gente sai do estabelecimento, cara, eu não tive uma boa experiência hoje. O que acontece? Não tive uma boa experiência. Será que foi comigo? Será que hoje eu não estou legal? A gente começa a se colocar em xeque, porque a marca é tão forte, o estabelecimento é tão forte, todo mundo fala tão bem, que você começa a achar que, poxa, o problema está comigo. Aí você começa a entender o quê? Que a sua marca, ela já sai do preço e ela começa a gerar um grande valor no mercado. Na hora que vocês conseguem, né, ou que vocês conseguirem chegar nesse estágio em que a sua marca gera um grande valor no mercado, vocês podem ter certeza que vocês estão chegando próximo de uma parte do sucesso. Eu não gosto muito de falar que a gente tem que estar em primeiro. Eu sempre falo com a turma, gente, vocês têm que estar disputando, porque aquele que chega em primeiro lugar tem uma responsabilidade muito grande, porque não tem ninguém na frente deles. Tem um sentimento dentro de vocês que vocês sempre têm que estar buscando melhorar, sempre tem que estar buscando quem está em cima, as novidades, buscando estar presente, qual que é a mídia que está em alta, qual que é a plataforma que está divulgando mais, quais são as métricas utilizadas, porque aí a gente sempre vai estar motivado. É muito ruim quando a gente vê um estabelecimento que acomoda. Ah, eu coloquei na minha rede social, o que eu colocar na minha rede social lá, vai viralizar, vai bombar, eu estou muito tranquilo. A queda é muito rápido. A queda para esse tipo de estabelecimento é muito rápido. E aquele trabalho todo que você teve lá atrás, que a gente começou a falar aqui, de motivos, de história, por que eu montei o meu negócio, aonde que eu cheguei com o meu negócio, isso começa a desmoronar. Aí o seu concorrente está antenado, o seu concorrente está vindo no Sebrae para se preparar e você não está, porque, eu não preciso, estou tranquilo. Já vi grandes empreendedores com dinheiro, com grandes investimentos, vou montar isso daqui, vou fazer do meu jeito e vai dar certo. E não deu certo. Não deu certo. Não procurou conversar com o mercado, não procurou ter um conhecimento em um grande centro, não procurou fazer um bate-papo entre os amigos próximos para saber se o produto deles realmente é aquele que precisava naquele momento e realmente é aquele que se encaixava onde que eles estão. Vocês têm que conhecer o nicho que vocês estão, a região em que vocês estão. Mário, fiz aqui um Instagram porreta, como diz, porreta, né? Que é a palavra que nós vamos usar agora. Porreta. Só que a localização onde eu estou, o meu público é esse. É diferente da minha imagem que eu estou na rede social. E eu não estou conseguindo conversar com eles.
Às vezes eu faço aqui uma publicação aqui, o pessoal acha que eu estou lá no Belvedere, estou lá no Vila da Serra, mas eu estou aqui dentro do bairro e meu público ele precisa de ser expandido. Eu vendo aqui uma marmita simples, com o meu carimbinho na marmita. Quantas vezes a gente já viu isso? Só que na hora que eu faço uma publicação maravilhosa aqui, linda, gente, fantástica, não vende. Só que na hora que eu faço uma publicação com um garfo enfiado dentro do prato de comida, que eu estou almoçando, eu publico aqui, gente, agora é minha vez de almoçar. Bomba. Porque as pessoas se interessam por aquilo que é real, por aquilo que é próximo, por aquilo que é palpável. Então, gente, para a gente influenciar clientes, para a gente influenciar pessoas, para a gente influenciar e trabalhar dentro do nosso processo, a gente não precisa de inventar roda, não. A gente precisa de se organizar. Faça isso de repente, Myron? Dificilmente você vai fazer isso de repente e pode dar um boom, mas pode acontecer. Mas o que é legal você fazer? Fazer seu calendário editorial. Olha, eu quero aparecer, eu sei conversar, vou aparecer. Resolvi que eu vou aparecer. Trabalha bem, com seu celular legal, tem as oficinas aqui que podem explicar para vocês como que vocês vão se posicionar, qual o tipo de qualidade de vídeo vão postar, qual o tipo de foto que vocês vão colocar. Mário, eu preciso ir para um estúdio gigante, ficar ali meia hora tirando foto dos meus produtos. Se vocês tiverem a possibilidade de fazer isso, eu acho importante, é legal. Mas se não tiverem a possibilidade de fazer isso, porque a gente precisa de um giro rápido, as coisas precisam de acontecer, o seu celular é a maior ferramenta que você tem. Você tira foto, você escreve, você posta, você gerencia, você vê as métricas. Tudo isso vocês conseguem fazer. Ah, mas você falou lá no começo que você é da Mostarda Criativa, que é uma agência voltada para marketing gastronômico. Vocês trabalham com isso, vocês vivem disso, a sua equipe vive disso. Não é meio contraditório você falar isso, não? Pessoal, eu preciso de vocês. Eu dependo de vocês. Se nenhum de vocês tiver o negócio de vocês aqui funcionando, trabalhando, alcançando o objetivo de vocês, a gente também não existe. A gente está aqui para trocar informações. O tanto que eu aprendo com vocês, aí amanhã a gente tem uma conta de um cliente, como a gente tem cliente em Minas, a gente tem cliente no Rio, a gente tem uma turminha até fora, né, fora do país, que a gente consegue dar assessoria. Não é fácil pegar um aviãozinho lá na Califórnia e voltar. Então, mas a gente dá uma assessoria online, a gente está online, a gente não tem barreiras, seus clientes não têm barreiras. Tem clientes e tem cases que a gente vai apresentar daqui a pouquinho aqui para vocês aqui, que manda para o Brasil inteiro. As plataformas se desenvolveram muito na pandemia. A pandemia teve o seu lado ruim, que não preciso de explicar para todo mundo, mas a gente tem que entender que todo o copo que está pela metade, ou a gente enxerga ele meio vazio, ou a gente enxerga ele meio cheio. Isso depende de cada um de nós. Eu prefiro enxergar ele meio cheio. A gente não tem que pegar um limão e fazer limonada? Na guerra a indústria não cresce? Então, nessa época de pandemia, o setor gastronômico foi um dos setores mais atingidos na pandemia. Eu não preciso ficar falando isso para vocês, estatística e número, que está todo mundo careca de saber. Mas foi uma hora que a gente se tornou mais criativo. A hora que a gente aproveitou mais as redes sociais. A gente trouxe esse boom da rede social com mais frequência. Aí a gente começa a entrar nas plataformas. As mais comuns que a gente vê hoje. Instagram, plataforma extremamente visual, é a queridinha, é onde todo mundo curte, mas tem o grande amiguinho do Instagram, da equipe ali do Meta ali, que é o vilãozinho. Que eu vou falar duas coisas sobre isso. Ou o vilão, ou o grande super-herói do assunto, que é o TikTok. Que é onde que as coisas viralizam, onde que as coisas acontecem. Tem gente que pergunta assim, e no Twitter? Por que o Twitter é uma rede que quase ninguém usa? A gente já fez alguns estudos. O Twitter é uma rede de informação e troca rápida de informação. Então, tem alguns setores que eles não se expandem dentro do Twitter. Então, eu já estou falando aqui para vocês que pode surgir as perguntas e tem pessoas que gostam de utilizar e se dão muito bem no Twitter. Mas ele não se expande, é informação rápida. Primeira informação, chega no Twitter, depois ela chega no Instagram, depois ela chega no Facebook e por último junta tudo, faz um videozinho e solta no TikTok. Não é assim que funciona? Então vamos lá, Instagram e TikTok, que é as mais visuais que a gente tem hoje.
Usando essas plataformas, cada um tem as suas métricas. A gente sabe que é a forma orgânica e a forma patrocinada. A forma patrocinada tem um conjunto de métricas dentro do tráfego pago. Não vou me prolongar em nenhuma delas, porque é uma infinidade de métricas e estratégias para trabalhar com elas. É importante tê-las, mas é importante tê-las não simplesmente ter a métrica, ter a plataforma e trabalhar com elas sem estratégia, sem um criativo bem feito, sem uma informação, sem uma linha editorial bem legal e sem uma história. História, sempre. Tudo tem que estar interligado e tudo tem que estar afunilado dentro da venda de vocês. Tá? Vou trabalhar só orgânico, Mário, porque tá legal, tá bombando, vocês vão economizar dinheiro. Ah, Mário, eu quero fazer uma campanha X, eu quero gerar o meu estoque. Vocês vão fazer tráfego pago. Você vai desovar o estoque de vocês. Como é que eu vou fazer isso, Mário? Você vai fazer, eu vou fazer promoções. Antes de você fazer promoção, cortar metade do preço, pagar, vou entregar para o cliente aquilo que eu paguei caro, porque vocês sabem o quanto que custa cada matéria-prima, e a gente sabe que hoje em dia a matéria-prima está um absurdo. Começa a fazer um outro tipo de estratégia. Muita gente pergunta assim, Mário, eu queria fazer uns panfletinhos. Vale a pena? Depende. É uma estratégia um pouco mais antiga, e alguns cases, alguns setores, ele dá sucesso. Muito pouco. A fração é muito pequena. Aí que se tiver alguém aqui de gráfica aqui, gente, por favor, eu tenho um filho, tenho família, não me mata não. Tá? Vou pedir para você. Depois a gente conversa e negocia. Mas não é a questão disso. É a questão da margem de retorno. Ela é muito pequena. Acontece, acontece. Se for bem direcionada, bem trabalhada, é legal. Pega esse dinheiro e investe num tráfego. Você vai ter um alcance maior e vai ter um retorno muito mais presente. A gente está falando de marca e de produto. A marca e o produto ela vai se pregnar melhor em cima disso. Tá? Isso daí é um braço das redes sociais que a gente estava falando. Tá? Então, aí, a gente voltando, legal, né? Eu fico aqui, eu falo do Instagram. Aí eu vou ficar aqui, eu vou falar do TikTok. TikTok me patrocina. Oi? Não. Ela perguntou se eu vou dançar. Morro de vergonha. Mas vamos lá. Gente, quando eu falei o lance do TikTok, a gente está vendo um crescimento muito grande da gastronomia dentro do TikTok. Mas de que forma que está dentro do TikTok? A gente sabe que é vídeo. É vídeo dinâmico, é vídeo de apresentação, é um vídeo legal, é um vídeo bacana. Ah, Mayra, mas é uma plataforma que a molecada que está usando... Gente, é a molecada que vai consumir. Os nossos produtos são volantes, eles vão rodar. Essa molecada amanhã vai estar trabalhando. Eles vão querer gastar dinheiro. Onde que eles vão gastar dinheiro? Onde tem história. Aonde tem história? A gente não contou nossa história lá atrás? Meu produto, de onde eu vim, como que eu formei, a minha marca, pregnou, deu sucesso. Essa molecada vai começar a gerar isso. Essa turma vai começar a consumir o seu produto. Eles vão começar a ser influenciados. Hoje em dia é muito simples, muito fácil você influenciar em relação à gastronomia. Essa galerinha que está vindo agora, eles têm um paladar muito mais apurado do que eu tinha antigamente. Antigamente eu ia na casa da minha mãe e comia um arroz e feijão. É da minha mãe. Mas se eu fosse no meu vizinho, estava suave. É da mãe do meu vizinho. Para mim estava de boa. Hoje o menino, não, mas esse tempero está diferente disso, porque a informação ela chega mais rápido. Então é uma plataforma muito dinâmica. E por que eu falei ali um pouquinho antes, que falar das duas plataformas seria interessante? Porque falar de concorrência. Você já imaginou se você tivesse um negócio, você está na rede social, você está tranquilo, você não tem concorrência? Você começa a acomodar. Seu cliente começa a acomodar. O seu sabor começa a ficar acomodado. Tudo começa a ficar chato. Eu preciso de um concorrente. Nossa, abri um restaurante do lado do meu restaurante. O que eu faço? Melhora o seu processo, melhora o seu atendimento, melhora a sua apresentação, melhora a sua história. Você já contou para quem está indo lá? Aqui, deixa eu te falar, eu estou aqui desde 1900 e Guaraná de rolha. Você já viu aqui a minha historinha aqui? Você já viu quem veio aqui? Foi alguém conhecido? Hoje em dia a gente tem os influenciadores que trabalham ao nosso favor. Os influenciadores, eles compartilham isso para a gente. A gente trabalha muito com influenciador, a gente precisa de potencializar aquilo ali. Vamos bater um papo com o fulano.
fulano aqui, a gente precisa de potencializar ali, cara, seu material é fantástico, seu alcance é gigante e é orgânico. A gente tem que dar o valor e o preço porque é o trabalho, sem sombra de dúvida. Mas é o nosso melhor canal que a gente tem hoje. Eu já falei de tráfego, já falei de orgânico, já falei de 2 plataformas. Ah, Maria, o Facebook. Facebook, tem muita gente que não vê Facebook mais. Facebook é a rede do vovô. Tem gente que fala que o Facebook é a rede do vovô. É a plataforma que mais vende. Mais vende. É o Facebook. O Marketplace vende. Eu dou um exemplo legal aqui, que é o do Marketplace. Às vezes eu falo com as pessoas, você já divulgou seu produto no Marketplace? Em quê? O Marketplace do Facebook. Você pode fazer a sua lojinha lá e vender o seu produto lá também. É a plataforma que mais vende, porque tudo passa por ela. Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Estão todos integrados. Hoje em dia a gente consegue fazer tudo isso numa plataforma só. A gente consegue pegar essa fração do público, essa fração de público e essa fração do público aqui. Tá certo? Deu para entender um pouquinho, gente, do que a gente está falando aqui? A gente consegue falar com um pouquinho de calma e abrir um pouquinho para a gente tentar abrir a mente e o que é para a gente poder influenciar um pouquinho do seu público, contar a sua história, saber quem você é, saber de onde você veio, que o seu produto está relacionado a você. Tem gente que vira o produto. Quantas vezes a gente viu que tem pessoa que vira o produto? Tem pessoas que vivem o produto. Que ela, o dia a dia dela vive o produto. Tem um exemplo que a gente vai dar aqui, que eu vi que a pessoa está aqui. Daqui a pouco eu falo. Ela vive o produto. No dia a dia. Eu preciso do meu produto porque aconteceu comigo uma situação. Eu preciso do meu produto porque eu preciso desenvolver esse tipo de trabalho porque eu vou ter uma vida melhor. Eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Poxa, vou empreender dentro da gastronomia. Tá faltando? Tá bom. Então é o tempo que eu tenho para poder passar o slide. Se o pessoal puder passar o slide ali para a gente. Ó, Mayra Nascentes. Aqui pode passar, porque eu já falei um pouquinho da mostarda. Olha aí, tá bom. Gente, eu tenho um tempinho ligeiro, então eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Isso aqui é um case de sucesso. Essa aqui é a Marcela Morim. Ela tem uma história muito bacana, a gente se conheceu há um tempo. Não, todos os cases que estão aqui não são clientes da Mostarda Criativa, a gente não se envolveu porque a gente acha um pouco mais coerente a gente colocar cases isolados do que a gente colocar alguém de dentro da nossa plataforma, porque de qualquer forma a gente vai falar que está legal, porque é o nosso peixe também que está vendendo. Marcela Mourinho, ela tem uma história legal, a Marcela tem o Trem Fit, que trabalha com comidas saudáveis, marmitas saudáveis, comidas saudáveis, é gastronomia saudável, né, Marcela? A Marcela está aqui para a gente dar um... Aí, gente. Seu rosto está ali, Marcela. Gente, a Marcela tem uma história legal, porque é o seguinte, há um tempo atrás eu trabalhei com a Marcela numa outra empresa, e a vida nos colocou em caminhos diferentes, a gente continuou amigo. E a Marcela, poxa, eu quero empreender, quero fazer alguma coisa. A Marcela mudou o estilo de vida dela. Ela mudou todo o processo de vida dela para uma vida mais saudável. E ela viu que tinha outras pessoas com a mesma necessidade dela de mudar o estilo de vida dela. E ela encontrou oportunidade de quê? De montar um negócio. É numa grande empresa, não é, Marcela? Seu negócio? É numa grande indústria, não é? Amém. A Marcela trabalha dentro da cozinha na casa dela. Olha como é que é bem apresentado. Olha como é que é bem desenvolvido, como é que a marca dela tem. Atingiu 10 mil agora, hein? Que legal, hein? Já dá para fazer arrasta para cima. Atingiu os 10 mil agora. Então, assim, mas isso é todo um processo que a Marcela caminhou, entendendo que diversos tipos de clientes dela têm a mesma história que ela. E com certeza as pessoas que consomem o produto dela são pessoas que se identificam. Aí, pouco tempo agora, a Marcela soltou um vídeo fazendo as marmitinhas dela. Certo, Marcela? Fazendo as marmitinhas dela. Gente, aqui como é que eu faço? Na cozinha dela. O vídeo está batendo quase... 950 mil visualizações. Está tendo quase 1 milhão de visualizações o vídeo dela. Pagou, Marcela?
Organicamente, porque pessoas entenderam e aquele vídeo viralizou, ele começou a bombar, o pessoal começou a identificar, começou a entender, e a caixa da Marcela está assim, ó, de pedidos. E logo, logo vamos expandir para fora, né, Marcela? Pode passar o outro para mim, por favor? Gente, não sei se vocês conhecem, na região de Contagem, tem uma mocinha novinha, começou com 16 anos, fazendo unha. Sabe aquele boom? Todo mundo fazer nail design, que fala, né? Das meninas fazer. Eu vou fazer, tem aquele negócio da unha, de vidro, grandona, aquele negócio que quebra. Ah, vou fazer de novo, caro, né? Que minha esposa faz de vez em quando. Caro. Só que não deu certo. Ela não se identificou com aquilo. Ela não se sentia bem naquele nicho. Poxa, minhas amigas estão fazendo, aqui está dando certo, aqui não está dando certo. Ela não curtiu isso. Só que os pais dela já tinham um trailerzinho dentro de um parque lá num shopping de Contagem, que chamava Big Mel. Gosto muito de algodão doce desde criança. Desde criança eu gosto de doce. Aí um tio dela quis investir nela, vou te dar de presente uma maquininha de algodão doce. E se transformou na Big Mel. A Yasmin, ela tem, acho que 22, 23 anos. É uma menina que começou com 16 anos e está expandindo o negócio dela para fora de Minas Gerais. Ela já está começando a mandar para fora. Só que o palitinho do algodão doce não era viável, machuca. Não é legal. Aí o que acontece? Ela colocou o algodão doce no pote. Ela pensou um pouquinho fora da caixa. Ela pensou naquele diferencial, só que o diferencial foi só no pote. A gente vê bolo no pote, vê um monte de coisa no pote. Não, a história dela é essa daqui. Ó. Depois vocês podem ter a oportunidade de ver o arroba dela, @BigMel. Ela está presente, ela se posiciona, ela veste macacão colorido. Ela coloca o produto dela e você se identifica. Se você vê ela entrando na porta, a menina do algodão doce. A menina do algodão doce. Vocês entenderam? A relação de marca com pessoas e como ela consegue transmitir isso para outras pessoas. Passa o próximo para mim, por gentileza. Esse daí é um case bacana. Vou falar bem rápido dele, mas para a gente é importante. Tropeirão da GG, região do Barreiro. Isso começou dentro de uma garagem por necessidade da família. Era uma garagem pequena, eles moravam de aluguel. Isso em 2016. Vou fazer prato feito, todo mundo vai comer, todo mundo vai ficar feliz. Só que teve um cliente que chegou para eles e falou assim, o melhor prato que vocês têm é o tropeiro. Então vamos investir no tropeiro. Vamos focar no tropeiro. Nós vamos ser o melhor tropeiro da região. Começaram a investir no tropeiro, começaram a reverter em cima do tropeiro, só que as coisas estavam muito comuns. Era só o tropeirão da GG. Quando começaram a entender que o tropeiro, o produto, para ser diferente, tinha que ser da GG, tinha que ter a GG, tinha que contar a história da GG, o negócio subiu. Semana passada eles estavam em São Paulo dando palestra, contando o case de sucesso deles. São 2 filhos, mais o marido, tem um filho que está fora, e a dona GG, que pega na massa, põe a mão na massa e está lá dentro. Para a gente é legal a gente contar a história deles, que a gente participou um pouco da história deles desde 2016, é na região do Barreiro, vocês podem seguir o arroba deles, e vocês vão entender como que eles trabalham, a marca deles, com o cliente deles. Ah, Mário, eu percebi que só a Marcela tinha 10 mil, o outro tinha 2, o outro tinha 5 mil. Gente, eu costumo falar o seguinte, no meu Instagram tem 1.000 pessoas, 1.500. Se eu tiver 1.500 clientes, estou feito, não estou não? Vamos com calma, degrau por degrau, fidelize os clientes que vocês têm, entendeu? Que assim que vocês conseguirem fazer isso, vocês vão ter um sucesso muito grande. Bacana, tem quantos minutos ou não tem minuto nenhum mais? Legal. Pessoal, pode tirar, pode fechar aqui para a gente. É claro que a gente faz uma programação para a gente poder conversar mais, a gente vem com esse anseio, mas a gente também tem que entender que a gente tem que seguir um cronograma. Eu queria tirar 1 minuto para a gente fazer uma dinâmica rapidinho. É 1 minuto contado no relógio, eu nem sei se tem esse minuto. São 14h56. Está todo mundo do lado do outro aqui, parece que vocês já são conhecidas, né? Se tiver gente conhecida aí, eu queria que vocês virassem para trás e perguntassem o arroba do outro e trocassem o arroba com a outra pessoa em 1 minuto. Contando, hein?
30 segundos. O legal é conversar. O legal é conversar. Ó, 5 segundos. Pessoal, fechou. Pessoal, depois vocês vão ter mais tempo aí para trocar o arroba de vocês, tá bom? Aqui, só um minutinho, eu queria pedir um minutinho para vocês aqui para a gente poder finalizar. Pergunta, né, Renatão? Pessoal, aqui, nós vamos abrir aqui um espacinho ligeiro para algumas perguntas. Eu sei que tem algumas pessoas que estão com dúvidas de algumas coisas. Pessoal? Só um minutinho, gente. Não é? Aqui, galerinha, só atenção um pouquinho para a gente finalizar aqui, para a gente não ultrapassar o tempo do próximo, tá? Então, vou pedir um pouquinho a compreensão de vocês aqui. A gente tem algumas pessoas que querem fazer uma pergunta para a gente aqui. O Renato está com o microfone ali, a gente está à disposição, tá? Pode fazer pergunta. Quem tiver alguma pergunta, levanta a mão, por favor, que o Renato vai chegar rapidinho com o microfone aí. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber, com toda a sua experiência, como é que você trata as questões jurídicas, quando você vai orientar seus clientes. Como é? Esse é o meu nicho e eu quero entender como é que você segue com isso, por favor. Tá, tem diversas ramificações jurídicas para a gente poder trabalhar. Você quer saber qual parte da ramificação jurídica? Você quer saber marca, direito de imagem? Contratual, registro de marca. Legal, então vamos lá. Vou fazer minha propaganda. @vianix.consultoria. Jurídica, né? Então vamos lá, gente. É o seguinte. O que ela perguntou é muito importante, porque quando a gente desenvolve uma marca, a gente não simplesmente ouve o cliente chegar para a gente e fala o seguinte: eu estou com o nome aqui o seguinte, Jojo do Pastel. Pode acontecer de Jojo do Pastel já estar registrado em algum campo territorial, tá certo? Então o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que fazer uma pesquisa. Primeiro a gente faz uma pesquisa jurídica, juntamente com o INPI, para ver se a sua marca, se a sua logo, se a sua descrição e se a sua apresentação ela já pode ser utilizada. É muita responsabilidade, tá, gente? Em momento algum, a gente pode simplesmente acordar, pensar no nome numa marca e não pregnar essa marca, tá? Não desenvolver... Oi? Dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça. Já pensou? A gente faz uma palestra dessa daqui, aí você bomba a sua rede, bomba a sua marca. Aí chega lá na frente, você descobre... Você chega lá e descobre que o Gera Samba já era registrado, aí você tem que mudar o nome para El Chan. Foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Os mais dos anos 90, como eu, foi assim que aconteceu. E isso acontece também com o nosso nicho, tá? Algum produto. Eu já vi várias pessoas, por exemplo, sorvete. Foi eu que inventei esse sorvete de passar um negócio na borda aqui. Aí você vai fazer uma pesquisa, a pessoa já inventou há muito tempo. E pode ser que esteja até patenteado e tenha um nome para isso. Tá? Então, assim, é claro que você precisa de um aporte jurídico. A gente sempre encaminha, a gente tem a nossa parte jurídica. Quando o nosso jurídico também chega no limite dele, a gente tem parceiros para poder fazer isso com a gente, tá bom? O iFood está moendo aí. Última pergunta. Mais uma pergunta. Sem pergunta? Corre. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a minha dúvida é só para acalmar o coração da gestora de rede social. Como você trabalha com isso e tem um escritório,
qual é o futuro? O que a gente pode esperar para o futuro com relação ao marketing digital, com relação ao Instagram? Se vai acabar, se vai ter que dançar mais, se vai ter que fazer mais vídeo, mais foto? O que a gente pode esperar para frente, assim, só para acalmar o coração? Legal. Eu acalmo meu coração da seguinte forma: estudando. Por quê? Outras e outras plataformas estão vindo por aí. A gente está vendo aí que o TikTok está se reinventando, copiando uma plataforma, uma outra plataforma bem utilizada que é o BeReal, e provavelmente o Instagram também logo logo vai estar aderindo parte dessa plataforma. Eu acho que é uma questão de mutação. Hoje o Instagram, por exemplo, eu não sei se vocês já repararam, se vocês atualizaram o Instagram de vocês, o Instagram tem um booster. Não sei se vocês viram o booster, que ele vem cortando os seus vídeos de acordo com a batida da música. Aonde a gente já viu isso? Lá no CapCut. Não foi? Lá no BitLip, que o pessoal utiliza pelo celular. Então, assim, eles estão mais antenados do que a gente. O que a gente tem que fazer? Fazer igual o peixinho na baleia. O peixinho ele vai andando atrás da baleia para pegar ali os pedacinhos que a baleia vai soltando. A gente tem que ficar esperto para ver o que está acontecendo. A rede social, ela não vai acabar. Eu acredito que não vai acabar. Tá? A gente passou por uma instabilidade antiga, a gente acabou com outras redes sociais que foram atualizando, e à medida que a tecnologia vai avançando, a rede social tem que avançar. Os telefones avançam, a rede social avança, as plataformas avançam, e eu acho que assim, a gente tem o nosso trabalho aí, eu acho que por mais uns 20, 25 anos, eu acho que está tranquilo, tá? Aqui, 25 anos é o tempo para me aposentar, tá bom? Sem pergunta, gente? Mais alguma coisa? Tranquilo? Gente, eu queria agradecer a vocês de todo o meu coração pela oportunidade, pela paciência, pela compreensão. Peço encarecidamente a desculpa em relação ao meu nervosismo, que eu morro de vergonha de falar em público. Mentira, morro de vergonha de falar em público, mas a gente acostuma, tá? Obrigado de coração mesmo, @Mostarda Criativa, a gente pode bater um papo, eu vou estar aqui com vocês aqui, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Valeu demais, gente, obrigadão. Telefone?